Olá, sejam bem-vindos ao Ciência em Voga. Essa é uma iniciativa do Instituto de Ciências Biomédicas, da Escola de Comunicação e Artes e do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital Universitário da USP. Eu sou Arthur Catanzaro, neurocientista e host deste programa. Olá, eu sou Ana Maria Orellana, neurocientista, farmacêutica e também host do programa. E estaremos juntos com você nessa jornada de exploração ao conhecimento científico. Aqui, nós traremos especialistas renomados para falar de assuntos interessantes para você e para o seu dia a dia. E hoje nós temos a honra de receber uma médica neurologista, formada pela Universidade Federal de São Paulo, professora da Faculdade de Medicina da USP, uma das maiores especialistas brasileiras em demências. Ela atua na linha de frente da pesquisa e assistência a pacientes com doenças neurodegenerativas e é coordenadora do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do HC da Faculdade de Medicina da USP. A doutora Sônia Bruck é a nossa convidada. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço. Muito bem-vinda. Estou achando super bacana estar aqui. E fazer divulgação, né? Como vocês fazem de coisas que realmente existem, né? É. Informações de qualidade. Qualidade é aqui. Doutora, então vamos começar um pouquinho, tratar um pouco de um fenômeno que tem preocupado diversos profissionais da saúde de todo o mundo, o aumento progressivo nos casos de demência. Segundo o relatório Road Alzheimer Report de 2023, atualmente há mais de 55 milhões de pessoas com demência no mundo e com uma projeção que pode chegar a 139 em 2050. Parece que o aumento da expectativa de vida está relacionado também ao crescimento do número de demência. Mas, além desse envelhecimento populacional, doutora, que outros fenômenos, que outros fatores têm contribuído para o crescimento alarmante de demência no mundo? Eu acho que são vários fatores. De fato, o envelhecimento populacional é a maior causa, né? Mas também a gente não pode esquecer que as pessoas têm se ligado mais nos vários aspectos da sua própria saúde, né? E os familiares também. Então, acho que as pessoas têm dado mais importância ao fato de algum esquecimento, algum erro financeiro, ser ludibriado mais facilmente. As pessoas estão mais ligadas nisso, né? Então, faz com que haja uma procura maior de diagnóstico, né? Ao mesmo tempo, os profissionais de saúde, de uma forma geral, também estão perdendo aquela ideia que se tinha que ficar esquecido, ter mais erros, é próprio da idade, né? Porque isso era muito comum, né? Que as pessoas falam, isso é porque está ficando velho, né? E as coisas têm mudado, ainda bem. Então, também isso existe dos profissionais de saúde. E acho que o interessante para todo mundo é que realmente tem que ter essa preocupação, né? Você envelhecer saudável, no melhor possível, ou tratar todas as suas doenças, né? E o cérebro faz parte disso, né? Então, você não pode tratar só a hipertensão e esquecer, por exemplo, se a pessoa está deprimida, você tem que procurar auxílio, né? E acho que o legal disso é justamente um diagnóstico o mais precoce possível e o mais acertado possível. Agora, uma outra coisa que eu acho que é interessante, que alguns estudos já demonstraram em alguns países, no Reino Unido, mesmo nos Estados Unidos, que ao longo dos anos poderá haver, ou haverá mesmo, uma queda no número de casos de demência, né? Por quê? Seria ótimo, não? Com certeza. Com certeza. Por quê? Os fatores de risco seriam melhor cuidados, né? Na medida que você trata melhor hipertensão, diabetes, você reduz o seu risco de demência, né? Então, alguns estudos projetam essa diminuição. O lance é que a maior parte dos casos de demência estarão, ao longo desses anos, aí você falou de 2050 e tal, estarão nos países de baixa e média renda, que justamente são os que têm menos, a população tem menos acesso aos cuidados gerais de saúde, né, de doenças crônicas.
Você citou agora que talvez possa ter uma diminuição no caso de demência, talvez também seria ligado até o que a senhora mencionou, as pessoas estarem mais ligadas à saúde, então praticar mais exercício físico, estar mais ligado à sua alimentação, aquilo que come, né? A geração saúde, né, agora. Isso, com certeza, né? Eu acho que tem todas essa diminuição dos fatores de risco, né? Porque o ano passado, em 2024, saiu o último Lancet Commission, que falou de 14 fatores de risco que você poderia mexer para evitar o aparecimento de demência. Isso daria quase 50% dos casos, né? Então, de fato, ter um estilo de vida melhor vai agir em vários fatores de risco que são super importantes. Por exemplo, tabagismo, né, hipertensão, diabetes, alterações de colesterol, né, sedentarismo, né? Então, você pega uma boa parte disso, né, que é um estilo de vida, né? Doutora, no Brasil, dados do Ministério da Saúde estimam que existam cerca de 1,7 milhões de pessoas vivendo com demência. Isso é uma catástrofe, né? Número que provavelmente é subestimado, porque as estatísticas no Brasil não são tão bem feitas, né? Pergunto, no cenário brasileiro, em termos de diagnóstico, como estamos em termos de política pública, acesso a tratamento? Ainda é muito negligenciado? Como é que a gente está no Brasil em relação a isso? Acho que cada vez a gente melhora, né? Ainda bem que a gente tem o SUS, porque, de fato, é o grande auxílio que toda a população tem, né? Só uma coisa. Esse 1,7 milhões partiu do relatório, que é o Relatório Nacional de Demência, que foi publicado o ano passado pelo Ministério da Saúde, que é mais ou menos 8,5% da população acima de 60 e 65 anos. Isso seria uma projeção para 2019. Se a gente pegar o censo do IBGE de 2022, você tem quase aí umas 2 milhões de pessoas. Nossa. Né? Então, é muita gente. É muita gente. E se a gente pensar que 60%, 65% desses casos serão de doença de Alzheimer, né? Que é a forma mais comum. Então, de fato, é muito importante ter uma educação voltada para o diagnóstico e para a suspeita. Né? E o que as pessoas têm que prestar atenção, o que elas podem ter. Então, falando do sistema de saúde do SUS, que atende mais ou menos 70% da população do Brasil, né? Realmente é um esforço enorme, né? Para detecção, para as pessoas terem educação, para ter formação, né? Todos os profissionais de saúde, por exemplo, não só de saúde, depois a gente pode até comentar, mas pelo menos todos os profissionais de saúde, obrigatoriamente, deveriam ter uma matéria específica ou aulas específicas durante a sua graduação. Se não for na graduação, na sua especialização, enfim. Porque é muito grande esse número, né? Então, não tem como ele ser negligenciado. Ele não vai diminuir, né? Então, a gente tem que lidar com isso. E é um problema grave de saúde pública, porque isso representa muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E como que está hoje? Os cuidados? Veja, vou falar do SUS, tá? Nas unidades básicas de saúde, você até tem protocolos para atendimento de idosos, né? Mas ainda o encaminhamento até uma saúde especializada, ele é meio lento, né? Que seria a nível secundário, vamos dizer assim, né? Mas, ao mesmo tempo, se investir em educação dessas pessoas que atendem, né? Porque não é só o médico. Tem a enfermeira, o auxiliar de enfermagem, tem o psicólogo, né? Tem
o educador físico, todas essas pessoas têm que estar atentas. Tem o recepcionista, né? E eu acho uma coisa super, assim, fundamental. São os agentes comunitários de saúde, né? Porque onde tem estratégia de saúde da família, o sujeito que vai lá, ou a pessoa, enfim, homem ou mulher, enfim, a pessoa que vai lá visitar as casas é o agente comunitário de saúde, né? E ele que tem o contato, todo dia vai lá, toda semana vai visitar aquela casa, tal, que sabe qual a casa que tem um idoso, ou que não seja idoso, mas que tem algum problema, né? Mental ou neurológico, enfim, de um modo geral. São eles que sabem. Se eles souberem pensar nisso, é um grande auxílio, né, no diagnóstico e na precocidade de você identificar os casos. É verdade. Doutora, você até comentou agora sobre o estudo do Lancet Commission que mostrou que 40% do risco para desenvolver demência são de diversos fatores conhecidos e você já citou todos eles. Aqui no Brasil, é possível a gente observar algum fator de risco que está acometido mais na nossa população? E como que, a partir dessa visão do nosso país, como que a gente pode incorporar abordagens preventivas no dia a dia, na atenção primária à saúde? Teve um estudo aqui do Brasil, porque antes desse de 2024, eu acho que foi em 2022, se não me engano, que publicaram, que eram 12 fatores, né? Nesse último que entrou colesterol e perda visual. Então, nesse estudo aqui do Brasil, se viu que realmente por volta de 50% dos casos de demência poderiam ser evitados se todos os 12 fatores fossem cuidados. E aqui os principais escolaridade, déficit auditivo e hipertensão arterial. A escolaridade é um programa de governo que tem que ser ao longo dos anos, né? Para aumentar o nível educacional do país. Né? Até tem um incentivo à cultura, à leitura, aprendizado de novos conceitos, música, enfim. Exatamente. Estratégias comunitárias, né, para inserir esses idosos ou terem atividades, seria isso? Ou mesmo mais jovens até, né? Todos isso e a escolaridade formal mesmo, né? Formal. Atualmente, a média do nível educacional do Brasil é de 10 anos. Você fala, pô, é legal, tá ótimo. Não, mas... Em média, né? A população mais velha, que é mais propensa a ter demência, o nível escolar é muito mais baixo, né? E o nível de analfabetismo é bem maior, né? Então, esse é um ponto. Perda auditiva, que é importantíssimo. É um fator de risco, aqui no Brasil foi super importante. E o que você precisa? Prótese, né? É difícil? É difícil, porque as filas são imensas, né, para colocar prótese nos indivíduos. E o outro é a hipertensão arterial, que é mais fácil, né? Porque tem remédio distribuído para a pessoa pegar e os clínicos das unidades básicas de saúde têm que tratar, né? E as pessoas terem noção de que hipertensão é uma coisa que não dá sintoma, né? Porque muita gente, você já deve ter ouvido falar, né? Não tomo nada, minha pressão tá boa porque eu não sinto nada. Ou a pressão controlou, minha pressão está controlada, eu vou parar o remédio. Exatamente. Já ouvi isso também. Mas ela está controlada justamente porque você está usando o remédio. Então, isso aqui, são 3 fatores fundamentais que poderiam ser vistos, né? E aqui a gente tem também, acho que todos são importantes, mas esses são os principais, né? Diabetes também é muito prevalente, né? Então, é muito frequente diabéticos na vida adulta para frente, né? Uma outra coisa que a gente escuta bastante das pessoas no nosso universo leigo é assim, eu tive um familiar que teve Alzheimer, eu provavelmente vou ter. Então, existe esse medo, né? Então, doutora, o que eu queria saber, é correto pensar que qualquer pessoa que teve um parente, familiar próximo, ou não tão próximo, mas idoso, que teve demência, essa pessoa tem chance de ter, ou existe um componente genético aí
bem definido, sabe? Então, existem casos que são mais específicos associados à genética ou todos os casos têm um fundo genético? Isso é uma pergunta interessante, porque, assim, qualquer doença, né, se você teve vários casos na família, você vai ter, ou parentes diretos, você tem maior chance. Por exemplo, diabetes, né? Se pai, mãe, sei lá, tios tiveram diabetes, a chance é maior. Claro que aí existe um componente de onde você vive, né? Se as pessoas se alimentam mal na casa, várias pessoas daquela casa vão ter a mesma doença, né? Mas, tirando isso, câncer de mama, por exemplo, né? Quem teve mãe com câncer de mama, todo mundo sabe que tem maior chance. Nas demências, na doença de Alzheimer, especificamente, porque algumas outras demências têm uma chance maior ou menor de ter associação familiar. Na doença de Alzheimer, indivíduos que têm parentes que se iniciam a doença com 75, 80 anos, né, tem uma chance um pouco maior, se teve casos na família, mas é mais difícil que tenha essa ligação direta, né? Agora, casos em que você tem várias gerações da mesma família, em que tem um ou mais casos, né, de demência ou de doença de Alzheimer, e em geral de início precoce, você tem uma chance de ter. É o que a gente chama de doença determinada geneticamente, né? Então, tem lá um gene que vai te dar uma chance de ter a doença, né? Então, nesses casos, sim, você tem uma chance aumentada de ter a doença. Então, esses casos, eles são mais raros, é por volta de 1% dos casos de doença de Alzheimer, né? E a maioria começa antes dos 50 anos, 40 e poucos anos, às vezes 40 anos, enfim. É mais ou menos a idade de início das várias gerações. Mas, felizmente, são os casos mais raros, né? 1%, né? A maioria são indivíduos mais idosos. Isso, né? Nossa, muito interessante. Doutora, hoje, falando agora um pouquinho sobre a detecção, né, precoce, existe uma área muito interessante que é por meio ou de biomarcadores ou até mesmo exame de imagens. Eu queria saber que estágio a gente está aqui no Brasil quanto ao uso clínico dessas ferramentas, se está acessível, se não está, como que está funcionando hoje aqui. Acho que eu vou falar um pouquinho como que é o processo do diagnóstico, né? A pessoa chega com uma queixa. Eu não consigo mais dar conta dos meus afazeres, né? Eu erro muitas vezes as mesmas coisas, perco compromissos, enfim, perda de memória, perda de funções executivas, que é essa capacidade de lidar com várias informações, enfim, e sequenciamentos. Você vai procurar auxílio médico. Obrigatoriamente se fazem vários exames de sangue, que é para afastar causas que a gente chama que são tratáveis, né? Então, alterações da tireoide, alterações hepáticas, quem tiver sífilis, e várias outras alterações renais, etc. Visto isso, além disso, se faz obrigatoriamente um exame de imagem, né? Ou tomografia ou ressonância, né? Depois dessa análise toda, não teve nada que chamasse atenção, né? Você, com os testes cognitivos, né? Alguns testes que a gente vai ver, memória, linguagem, capacidade de cálculo, enfim, a gente vai ver se a pessoa está dentro do normal ou não, né? Diante de todo essa análise, então, história, exame neurológico, o exame clínico, os exames de sangue e o exame de imagem, a gente vai falar, é sugestivo de doença de Alzheimer, ou é sugestivo de demência vascular, ou de demência frontotemporal, enfim. Aí, a gente é capaz de tratar adequadamente tudo. Se você quiser um passo adiante, ter uma certeza maior de diagnóstica, no caso aí de doença de Alzheimer, a gente tem os biomarcadores
E antes disso, para diferenciar uma ou outra, a gente tem o PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons, né? Que vai ser marcado com glicose, e onde capta mais é onde o cérebro seria mais ativo e menos teria o local em que você teria uma morte celular maior. Então, nesse PET com glicose, a gente vê áreas mais específicas de perfis, doença de Alzheimer, demência frontotemporal, etc. Né? Então, isso é um ponto além. Além disso, a gente tem os biomarcadores no líquor, né? Então, você coleta o líquor, faz o biomarcador e tem um perfil da doença de Alzheimer, né? Então, diminui o amiloide e aumenta a proteína tal e uma fração dela que é a fosfotal, né? Um passo adiante é o PET, então a tomografia por emissão de pósitrons, em que você injeta uma substância que marca o amiloide no cérebro, né? Que o amiloide, para explicar para as pessoas, né? Na doença de Alzheimer, a gente tem 2 tipos de proteína que se depositam no cérebro. Então, o amiloide e a proteína tal, numa forma que a gente chama hiperfosforilada. Então, o PET amiloide marca, essa substância se liga ao amiloide que está depositado no cérebro. Então, aí é certeza absoluta que você tem amiloide no cérebro. Antes, a gente só conseguia ver isso em modelos animais ou depois da morte, né, da pessoa. Agora, você vê em vivo. É muito caro, né? É disponível no Brasil. Aqui em São Paulo, o único lugar que tem para pesquisa no SUS é o Hospital das Clínicas, né, aqui da Faculdade de Medicina, ou particular. Não tem isso em nenhum lugar publicamente, né? Então, é bem complexo. Existe um tipo de PET que você coloca a substância e ele se liga à proteína tal, né? Mas isso não existe no Brasil. Esse não está disponível. Aqui na América Latina, acho que o único lugar que tem é em Buenos Aires. É mais barato ou é mais caro? É mais caro. E mesmo esses 2 exames, fora Estados Unidos, Europa, tal, não tem uma disponibilidade muito grande, né? Eles são muito caros. E, mais recentemente, tem sido os biomarcadores no sangue, né? Então, o amiloide e a fosfotal, elas podem ser dosadas no plasma, então, no sangue. Então, isso é um avanço enorme, né? Porque vai baratear muito. Não vai precisar fazer um exame caro como o PET ou um invasivo como o líquor. Sim, né? Incômodo para o paciente, né? É muito mais fácil. E então vai é mais ter a certeza, fácil. né, do diagnóstico também. Então, a gente está nessa fase. Nos Estados Unidos, a agência deles, né, o FDA, liberou esse mês os biomarcadores plasmáticos feitos numa plataforma específica, que é por quimioluminescência, né, que é um método de avaliação desses biomarcadores. E agora, então, precisam ser replicados esses achados em outras populações, né? Porque o problema é que não dá para você generalizar, a menos que você realmente tenha o resultado, né? Se funciona bem em brancos, em amarelos, em negros, em mestiços, né? Das vários... O povo brasileiro quer tudo misturado. Exatamente. É verdade. Então, a gente está nessa fase. Interessante. E em relação a terapêutico, uma vez detectado, houve algum avanço no terapêutico? Porque a gente sabe que não existe cura, né? Não tem um tratamento efetivo para o Alzheimer. Mas, enfim, os fármacos que hoje estão disponíveis, tem algum que é mais moderno? Porque vira e mexe a gente escuta no jornal, a cura do Alzheimer saiu, finalmente foi encontrada. Só que não, né? É agora. É a vacina promissora e aí não dá certo. É igual o câncer, está curado há não sei quantos anos. Sempre aparece alguma manchete nesse sentido.
houve um avanço de fato? Está disponível ou não? Cada vez que você vê essas notícias, né? Desconfia. Você vai olhar, daí você fala, pô, foi num ratinho, ainda está no primeiro estágio, não sei o quê, né? Um monte de vezes está no ratinho e daí para chegar no humano deu errado em algum ponto, né? Bom, enfim. A gente continua tendo um tratamento que é dos sintomas, né? Então, você trata a depressão, se estiver associada, alterações de alucinações, ou delírios, ou agitação, enfim, e os sintomas cognitivos com os anticolinesterásicos, né? E também com a memantina em estágios moderados a graves. Mais recentemente, o grande avanço que teve foram através dos anticorpos monoclonais, né? Então, a maior parte é subcutâneo, alguns endovenosos, injeta a substância, ela vai lá no cérebro e se liga ou a proteína tal ou beta-amiloide, né, que está depositado ou ainda em formas antes de depositar. Do tal, ainda nenhum deu resultado, mas os anticorpos monoclonais para amiloide tiveram 3 que deram resultados, né? Primeiro foi um que chamava Aducanumab, foi liberado pelo FDA lá nos Estados Unidos, mas não foi liberado em nenhum outro lugar e depois ele foi descontinuado. A seguir, foi liberado o Lecanemab, que até muita gente que tem dinheiro, porque é caro, importa e toma aqui no Brasil. Mesma coisa. Vai lá, tira o amiloide. E a Anvisa liberou, agora recentemente, né, o Donanemab, que também é o mesmo princípio. Injeta subcutâneo, o EV, vai lá no cérebro, pau, tira o beta-amiloide. Do ponto de vista de retirada do beta-amiloide, são espetaculares. Realmente, os estudos demonstram, faz o exame seriado, vê que limpa o amiloide. Do ponto de vista clínico, aí os resultados são mais modestos, né? Então, assim, essas medicações, a gente não espera que o indivíduo que tome melhore. Na verdade, elas agem num alentecimento da evolução, né? Então, quem toma placebo desce assim, quem toma essas medicações piora menos, né? E, assim, elas são... o Donanemab, por exemplo, que é o que a gente vai ter aqui no Brasil, né? Ainda falta... hoje, atualmente, a gente não tem a precificação da medicação. Nos Estados Unidos, ela custa ao ano $32 mil, né? Só o remédio, né? Meu Deus. Só Imagina para chegar aqui. Então, por que eu digo só o remédio? Porque envolve algumas coisas. Essa medicação, primeiro, e acho que isso é importante porque todo mundo quer saber disso e acha que vai ser a cura, né? Mas não. Poucas pessoas vão se beneficiar dessa medicação. Primeiro, o indivíduo precisa ter o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Quer dizer, o indivíduo tem queixa cognitiva, vai mal nos testes, mas funcionalmente ele é normal, né? Então, essa seria uma fase em que a medicação funcionaria e a outra é no quadro de demência da doença de Alzheimer muito leve. Então, aí você já restringe quem vai usar. Segundo, não pode ter só o diagnóstico clínico. Você tem que ter comprovação que é a doença de Alzheimer. Então, ou é através do líquor, então do líquido cefalorraquidiano com biomarcadores positivos, ou com o PET amiloide positivo. Então, se reduz mais ainda. Porque são poucas as pessoas que podem fazer esses exames. Podem fazer isso. E mesmo se todo mundo pudesse, né? Já tem essa gravidade da doença. E depois, se a gente for ver,
em pacientes que têm diagnóstico de doença de Alzheimer, a fase demencial, provavelmente uns 75% é que tem amiloide positivo. Né? Os outros têm outras patologias, mas que dão o mesmo quadro clínico. E em comprometimento cognitivo leve, essa fração se reduz mais ainda. Por volta de uns 35% que vai ter amiloide positivo. Então, já reduz mais ainda. O indivíduo tem que ter uma análise genética da polipoproteína E. Porque se tem, a gente tem alguns tipos, né? O E2, eu vou simplificar, E2, E3, E4. Quem tem o E4 tem maior risco de efeito colateral dessa medicação, que seria sangramento ou edema cerebral, né? Se tiver os dois alelos E4, E4, não se deve dar essa medicação, porque se aumenta muito o risco. Desculpa, a E4, por exemplo, não seria a forma mais comum? Geralmente são são os indivíduos que têm Alzheimer, geralmente apresentam esse alelo, não? Na verdade, não. Você tem, quer dizer, é mais comum na doença de Alzheimer do que na população normal, porque ele é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Entendi. Né? Mas aí você pode ter E2, E4, E3, E4, né? Em várias combinações. Então, quem tem E2, E2 não deve tomar essa medicação. Então, reduz mais ainda. Né? E assim, quem tem acidente vascular recente nos últimos 12 meses não pode tomar. Quem tem doenças sistêmicas, hipertensão, diabetes descontrolado, não dá para tomar. Né? Quem tem epilepsia não dá para tomar. Então, tem várias coisas. Então, lista de contraindicações é enorme. É muito porque grande. Você tem que ter cuidado, né? Sim. Porque não é... O anticolineesterásico, por exemplo, sei lá, um exemplo. Se eu der para alguém uma donepezila e a pessoa tiver o efeito colateral mais comum, que é um pouco de enjoo. O enjoo, né? Vamos combinar aqui, né? Não dá lá muita coisa. Né? Mas essas alterações de sangramento ou edema, elas são mais graves. Né? Claro que a grande maioria dos pacientes vai ter isso e vai ser assintomático. Né? Mas tem aqueles que não serão assintomáticos. Então, todas essas restrições são para evitar que tenham esses efeitos colaterais. E aí, o que acontece? Que eu falei que lá nos Estados Unidos era $32 mil ao ano. Por quê? Porque você tem que fazer várias ressonâncias ao longo do tratamento. Então, para acompanhar se não está tendo. Por quê? O paciente pode estar assintomático e já ter começado alguma coisa, né? Que você vai detectar com a ressonância, né? Se você não fez, você vai deixar para fazer na outra, pode ser um quadro mais grave, né? À medida que você vai tomando sem acompanhamento. Então, esse aqui é o lance. São mais ou menos umas 6 ressonâncias por indivíduo no tratamento, né? Então, é caro, né? O biomarcador é caro, o líquor ou o PET amiloide são caros. A genotipagem da ApoE é mais outro custo. Reduz mais ainda quem pode tomar, né? Então, assim, são medicações que exigem uma preparação tanto de quem prescreve, porque também, se der um problema que o indivíduo vá para pronto-socorro, você precisa saber o que você vai fazer, né? É verdade. Então, tanto exige de quem prescreve, do lugar onde ele vai ser atendido, né? Então, a enfermagem tem que ser treinada, né? A equipe lá toda de assistência tem que ser treinada. E tem esses problemas da disponibilidade das medicações, dos exames. Né? Verdade. Nossa, que complexo, não? Muito. Doutora, para finalizar, você gostaria de falar alguma coisa para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Uma indicação de livro, filme, um conselho ou um simples tchau? Sua câmera é aquela ali.
Olha, eu acho que é o seguinte, antes de qualquer coisa, a prevenção é a melhor forma para qualquer doença, né? Então, um bom estilo de vida, uma boa educação, manter a atividade cognitiva, manter a saúde mental intacta. Você pode, além de cuidar de tudo isso, eu acho que uma coisa que é legal, fazer meditação, né? Ter bichos em casa, que eu acho que melhora muito a saúde de qualquer um. Então, e evitar se isolar, né? Eu acho que contato social de conversar, ou mesmo brigar com os outros, enfim, seja. Não importa qual. Não importa qual contato, tenha contato. Acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Muito Obrigada a vocês. doutora. Foi ótima a nossa conversa, muito esclarecedora. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Então, e se você tem algum tema que gostaria de sugerir, alguma dúvida, alguma pergunta, quer saber mais sobre o assunto, escreve pra gente. Nosso Instagram, YouTube, Spotify e também TikTok é @Ciência em Voga. Nos siga para saber de conteúdo, ciência de verdade e novidades e temas para você e para o seu dia a dia. Até a próxima! Até!